A gente retorna do intervalo, agora às 6 horas e 30 minutos, falando sobre uma recomendação dos médicos, principalmente para você que já passou dos 40 anos de idade. As visitas ao oftalmologista, elas precisam se intensificar, pois é a partir dessa idade que as perdas na visão, sobretudo do foco, começam a ser percebidas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora via internet com o médico oftalmologista Tiago Barbosa Gonçalves, que vai repassar essas orientações do pessoal de casa. Doutor Tiago, bom dia. A gente está hoje no Dia do Idoso, né? E essa data ela reforça principalmente os cuidados com a saúde. Só que quando a gente fala de saúde do idoso, é importante sempre lembrar medidas preventivas ainda na juventude e na fase adulta. E na fase adulta, por exemplo, como a Thaís comentou, essa visita regular ao oftalmologista ela é importante. Por quê, doutor Tiago? Bom dia, Márcio. É o seguinte, como qualquer outras doenças que atingem o corpo humano, a saúde visual ela também é mais afetada na terceira idade, né, nos idosos. E isso acontece principalmente por conta do envelhecimento do nosso corpo. Então, quando a gente fica mais velho, a gente tem algumas alterações, como por exemplo a catarata, que nada mais é do que o envelhecimento do cristalino, que é a lente natural do nosso olho, e isso leva a uma baixa de visão, a um desfoque importante da visão. Além disso, a gente tem outras doenças também que a gente tem que tomar cuidado, como por exemplo o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. Então todas essas doenças elas afetam principalmente os idosos e por isso que é importantíssimo a visita regular ao oftalmologista para poder diagnosticar essas doenças e tratá-las conforme orientado pelo médico oftalmologista. Pois é, doutor, ainda falando sobre essa questão da prevenção, hoje em dia é muito comum até crianças já começarem a apresentar problemas na visão, né? E de que maneira a gente precisa ficar atento, não só durante a infância, mas principalmente os idosos, até porque eles também estão usando bastante tecnologia, estão usando muito celular, computador, enfim. A partir de qual momento a gente deve ligar aquele sinal de alerta? A recomendação de todas as sociedades de oftalmologia e de saúde em geral é a visita regular ao oftalmologista a cada ano, ou seja, uma vez por ano, a todas as pessoas, independente da idade, independente de outras comorbidades, ou seja, de outras doenças que aquele paciente apresente, todas as pessoas têm que visitar uma vez por ano, o médico oftalmologista. Como você mesmo falou, as doenças oculares, elas acontecem desde a infância. Por exemplo, a gente tem também a catarata congênita, que é aquela catarata que já nasce com a criança. E se ela for diagnosticada a tempo, a gente pode tratar e dar uma vida normal para essa criança. Já, por exemplo, se ela ficar com aquela catarata e nunca for ao oftalmologista, ela pode acabar cega irreversivelmente. O senhor mencionou a catarata, né, que é uma ocorrência muito comum entre os idosos, né, que é um processo até natural de envelhecimento, e tem também o glaucoma, que é outra situação que já é também mais frequente na fase adulta e também entre os idosos, né? Como as pessoas podem identificar essas duas ocorrências? Perfeito. É importante falar sobre essas duas doenças, por quê? Porque a catarata ela é a principal causa de cegueira e reversível no mundo. Ou seja, reversível a gente tem como fazer cirurgia para melhorar a visão. Já o glaucoma, ela é a principal causa de doença de perda de visão irreversível no mundo. Então essas são as duas doenças mais comuns que levam a baixa de visão, a catarata sendo reversível e o glaucoma sendo irreversível. O glaucoma, diferente da catarata, que a catarata dá sintomas, que o principal sintoma é a baixa de visão, o glaucoma, infelizmente, ele é uma doença muito silenciosa e traiçoeira. Então, como ela acontece aos poucos, o paciente praticamente não tem sintoma algum. A pressão alta no olho, que é um dos fatores que levam ao glaucoma, ela não dá sintoma, não dá dor, não dá nada. Então, o paciente não sente nada e, pouco a pouco, ele vai perdendo o campo de visão. Então, o campo de visão vai se estreitando, vai ficando tubular, e esse campo de visão tubular impede a deambulação do paciente, ele não consegue andar depois direito, fica batendo nas coisas. Então, por isso, por ser uma doença silenciosa, somente o médico oftalmologista, através do exame, medindo a pressão intraocular, fazendo o exame de fundo de olho, é que consegue realmente diagnosticar a doença, e aí, sim, diagnosticando, a gente consegue tratar. O tratamento do glaucoma, ele é feito inicialmente com uso de colírios, tá?
possível controle, no entanto, deixar de piorar o glaucoma. O que o paciente perdeu de visão já, a gente não consegue mais recuperar. Certo, doutor Tiago. E existe algum problema de visão que seja hereditário? Perfeitamente. Existem muitos problemas de visão hereditários. Já que a gente está falando muito de idosos, existe um problema que ele é hereditário, mas ele só se manifesta na idade adulta, que é a distrofia de Fuchs. É uma doença que altera a córnea do paciente, tá? E impede que ele enxergue, principalmente após a cirurgia de catarata. Então, essa é uma doença que os pacientes têm que ficar de olho. Se os pais, avós já tiverem esse tipo de doença, ela deve ser diagnosticada o mais cedo possível. Além, claro, do glaucoma. O glaucoma, também que a gente acabou de falar, também tem um componente forte hereditário. Existem alguns fatores de risco. Se você apresenta, é um fator a mais para você procurar o oftalmologista, como, por exemplo, ser da raça negra, ter miopia e também, se você tem pais ou avós que tiveram glaucoma, você tem um índice, um fator de risco muito aumentado para também ter glaucoma. Doutor Tiago, quando a gente fala de prevenção, e a gente vem mencionando, né, a visita regular ao oftalmologista é importante, mas também podemos reforçar informações sobre prevenção do dia a dia. Que cuidados temos que ter para manter os olhos em boas condições? Então, assim, agora nesse tempo que a gente está usando muitas telas, aí entrou realmente no nosso dia a dia, é importante a gente dar intervalos, porque existe um e é muito comum nos dias atuais, e ela é agravada pelo uso das telas. Então, por exemplo, a recomendação, se você vai utilizar por 4 horas computador, celular ou tablet, o ideal é que a cada hora você dê um intervalo de 10 a 15 minutos, tá? E esse intervalo não pode ser você só utilizando o computador, o intervalo é usar o celular, não. O intervalo é você ir preferencialmente ao ar livre, tá? Seguindo todas as recomendações, claro, mas ir ao ar livre ou olhar para o longe. Tudo isso ajuda o olho a melhorar a lubrificação e reduzir também sintomas como, por exemplo, a dor de cabeça, que é causada quando a gente está olhando muito tempo para o pé, como, por exemplo, para tablet, celular ou computador. Essa é uma das recomendações. A outra recomendação, eu já havia citado, que é sobre procurar regularmente o oftalmologista, uma consulta anual, tá? E também os trabalhadores que trabalham em risco sempre proteger a visão. Então, é muito comum a gente receber no consultório os pacientes que vêm com um corpo estranho no olho, isso devido à falta de proteção, ou seja, aquele paciente, aquele trabalhador, ele não utiliza óculos de proteção, e aí o corpo estranho acaba indo aos olhos, e isso pode levar inclusive à cegueira. Então, todas essas recomendações, se seguidas, com certeza, até a idade mais avançada, leva a uma ótima visão do paciente. Tá certo, doutor Tiago, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui com a gente. Um bom trabalho. Obrigado e bom dia.